Prosseguindo no estudo da arqueologia do mundo bíblico, o item 30 do nosso material didático, as pirâmides de Kemet. O nosso material didático diz: estudar as pirâmides do Egito e compará-las à história do Gênesis é esclarecedor sobre a vida dos filhos de Caim. Bom, explicar esse primeiro ponto aqui para vocês, que é muito importante. As grandes pirâmides, que são chamadas pirâmides do Egito, as pirâmides de Gizé, as datas que os arqueólogos atribuem à construção dessa pirâmide, comparando com as datas bíblicas, são datas antediluvianas. Essas pirâmides, nós veremos, elas foram construídas cerca de 2450, 2500, 2600 a.C. E o dilúvio ocorreu próximo de 2300 a.C. Ou seja, elas foram construídas 100, 200 anos antes do dilúvio. Então é importante frisar esse ponto aqui, porque vocês vão encontrar a maioria dos livros, eles não fazem esse batimento com a Bíblia, eles simplesmente desconsideram a cronologia bíblica. A cronologia bíblica, ela não é uma ilustração, ela é um fato real. Então, por isso aqui eu coloquei que ela é esclarecedora, estudá-las é esclarecedor sobre a vida dos filhos de Caim. Por quê? Porque tudo indica que Caim e seus descendentes, claro, eles habitaram a região do Nilo. E os descendentes de Sete habitaram a Mesopotâmia. Lembrando, porque eu coloquei que os habitantes de Sete teriam habitado a Mesopotâmia, já que a Bíblia não dá essa identificação. A Bíblia identifica o Éden no norte da Mesopotâmia, onde nascia o rio Eufrates. Então, faz sentido nós entendermos que Adão e Eva, após serem expulsos do jardim do Éden, eles ficaram habitando ali na Mesopotâmia, que era a região mais próxima do Éden. E Caim fugiu para a região mais distante. Faz sentido acreditar que ele foi habitar no Egito, porque era uma região fértil, boa para se habitar. O comentário prossegue. Para entender essa relação, devemos perguntar: qual o propósito da construção das pirâmides? Isso é muito importante quando nós estudamos essa história bíblica comparando com a arqueologia. Nós temos que lembrar que Caim, ele saiu da presença do Senhor desprezando a palavra de Deus, que dizia: se fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Ele não aceitou essa palavra de Deus, principalmente porque a palavra de Deus dizia que todos deveriam morrer, porque eles pecaram. Deus havia dito para Adão, no dia que eles comessem da árvore, eles morreriam, e essa morte, claro, passou para seus filhos. E Caim, então, ele sai da presença do Senhor, certamente, com um plano, uma ideia de escapar da morte. Nós veremos que a construção das pirâmides, elas têm exatamente essa finalidade: escapar da morte. E para escapar da morte, nós veremos que eles estão construindo essa pirâmide para alguma divindade, e essa divindade teria prometido a eles que eles escapariam da morte. O comentário prossegue. Existe um consenso entre os arqueólogos que falam de uma luta para o homem se livrar da morte, se tornar eterno, ir habitar entre as estrelas ou entre os deuses. Eu comentei para vocês no tópico anterior e aproveito agora para repetir. Segundo a arqueologia, segundo os escritos encontrados nas pirâmides, o fundador do Egito, que foi Osíris e seu filho Horus,
e nós estamos vendo, se trata de Caim e seu filho Enoque. Eles diziam que Osíris teria conseguido se tornar Deus, ele seria o primeiro homem a se tornar Deus. E Osíris hoje ele estaria habitando entre as estrelas. Na verdade, Osíris seria uma constelação que hoje nós chamamos pelo nome que os gregos deram a essa constelação, que é a constelação de Órion. Para os egípcios, essa constelação se chamava Osíris, ou seja, se chamava Caim. E também aproveito para lembrar vocês, nós estudamos também, depois vejam sempre os vídeos anteriores, os sumérios, que são os descendentes de Sete, eles chamavam essa mesma constelação por outro nome. Eles chamavam essa constelação de o Bom Pastor, que seria uma homenagem a um antepassado deles, né? E tudo indica ser Abel, que a Bíblia diz que ele era pastor, né? Ele era pastor de ovelhas. O comentário prossegue. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, acreditando na palavra da serpente, que afirmava que ela certamente não morreria. Gênesis 3:4. Enquanto Deus havia confirmado morte imediata. Quando Caim saiu da presença do Senhor, Gênesis 4:16, rejeitando a palavra de Deus, certamente acreditava que poderia se livrar da morte. Ou seja, eu estou aqui colocando uma possibilidade que é bem evidente. Faz sentido nós concluirmos que Adão e Eva ensinaram a seus filhos tudo que se passou no Éden, tudo que se passou no paraíso. Por que eles foram expulsos do paraíso? Né? Eles desobedeceram a Deus e agora todos morreriam. E faz sentido também acreditar que Caim, ele saiu da presença de Deus buscando uma solução para essa morte, para se livrar da morte. O comentário prossegue. Os habitantes da terra de Quemete, ou terra de Nod, faziam dessa luta contra a morte como seu grande objetivo de vida. Não sei se vocês terão paciência de ler, eu tive que ler esse livro, uma coisa, o livro dos mortos do Antigo Egito, que era, esse livro, ele era escrito nas pirâmides, né? E esse livro, ele retrata como seria a vida depois da morte. Então, esses habitantes da terra de Quemete, ou egípcios antigos, como vocês queiram, ou ainda descendentes de Caim, descendentes de Osíris, estamos tratando do mesmo grupo. Eles trabalhavam a vida inteira para se livrar da morte, ou seja, para ter uma vida eterna na vida ali em túmulo. E eu sempre falo que seria uma decepção muito grande eles morrerem e acreditando, olha, eu decorei partes do livro dos mortos e segundo a oração do livro dos mortos, a minha vida além do túmulo será essa, essa e essa. Tem partes, tem oração no livro dos mortos, eu tenho esse livro aqui em casa, oração até para quem não queria trabalhar no além. Era uma infantilidade, né? Pois bem, mas eu fico pensando, essas pessoas quando morriam, acreditando, né, nessa teoria que Osíris desenvolveu, certamente inspirado pela serpente, inspirado por Satanás, essa teoria que Osíris desenvolveu, e na verdade nós sabemos que cada um que morresse, eles iriam diante de Deus para serem julgados e descobriam que tudo aquilo foi um engano. O comentário prossegue. As pirâmides eram construídas para que a múmia do faraó não fosse achada jamais, pois se ela fosse destruída, segundo a crença local, eles eram mortos na outra vida, e assim eram destruídos para sempre. Então, as pirâmides, elas têm partes, como principalmente a pirâmide de Gizé, a grande pirâmide, eles não têm como remover toda aquela pirâmide e achar todos os compartimentos dela.
Então, alguns acham que a múmia de Osíris pode estar na maior das pirâmides, que seria a pirâmide de Quéops, né, como os gregos chamavam, ou Khufu, como os habitantes da terra de Kemet chamavam. O comentário prossegue. Esse foi o engano que a serpente passou para Caim após ele sair da presença do Senhor. Eles poderiam continuar vivos na outra vida se fizessem uma proteção a fim de que não destruíssem a sua múmia. Até as suas estátuas eram protegidas, pois destruí-las significava, na crença local, destruir a alma na outra vida. Você encontra muitas pirâmides, muitas estátuas no Egito quebradas, normalmente pelo menos com o seu nariz quebrado. Por que eles faziam isso? Era uma rivalidade que havia às vezes entre faraó. Diz a história que uma mulher, filha do faraó, chamada Hatshepsut, que nós vamos estudar no livro 2, provavelmente foi a mulher que adotou Moisés e queria fazer dele um faraó. Ela teve as suas estátuas quebradas, o seu nome apagado das escrituras egípcias pelo faraó que rivalizou com ela, que era Tutmés III, né? Então eles acreditavam que você destruindo uma estátua ou destruindo uma múmia, você estava matando a pessoa na outra vida. Então Tutmés III teria feito isso para destruir Hatshepsut, já que ele acreditava que ela estava viva na outra vida. E nessa vida, segundo a história egípcia, ela usurpou o trono de Tutmés III. O comentário prossegue. Até as suas estátuas eram protegidas, pois destruí-las significava, na crença local, destruir a alma na outra vida. Unindo os, entre aspas, retalhos da história, percebemos que a serpente mentiu para os homens, fazendo com que eles vivessem para construir a eternidade. Ou seja, é interessante nós observarmos que a Bíblia usou a figura da serpente. E nós observamos que esse povo que habitava essa região do Nilo antes do dilúvio, e também essa herança vai passar para depois do dilúvio com Cã, eles adoravam a serpente de maneira especial, e não era só eles. Se vocês pesquisarem na internet, muitos povos adoravam a serpente, e muitos povos até que indica que eles eram povos que viveram antes do dilúvio, pela data que os arqueólogos atribuem a esses povos. Até os povos que viviam aqui nas Américas, os maias, eles adoravam a serpente de maneira especial. Eles construíram uma pirâmide que a sombra do sol fazia um efeito como se a serpente estivesse descendo do céu à terra. Então, realmente, a serpente, ela era adorada, ou seja, Satanás era adorado como divindade antes do dilúvio. Foi por isso que Deus destruiu aquela civilização. E vamos lembrar que Jesus Cristo disse, próximo à volta de Jesus, será como nos dias anteriores ao dilúvio. Ou seja, as pessoas estarão adorando a serpente abertamente. Se vocês pesquisarem na internet, vocês observarão que o satanismo ou a adoração a Satanás, ela está crescendo muito nos Estados Unidos. E não é só nos Estados Unidos, na Colômbia, em outros países, no Brasil também, a adoração a Satanás, ou seja, o satanismo, ele está crescendo muito. Tudo isso o trabalho da maçonaria, né? O comentário prossegue. Eles então viviam para construir a eternidade. Quando morriam, eram levados a juízo diante de Deus, e só então percebiam que aquela história era uma grande mentira. Esses retalhos nos ajudam a entender como a serpente enganou a humanidade no período anterior ao dilúvio. E nós veremos que esse engano ele está ligado de maneira especial à construção das pirâmides.
As pirâmides, elas estavam relacionadas a uma tentativa de alcançar a eternidade. Isso é consenso entre os arqueólogos. A questão é que vocês têm que observar. Nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, como um documento histórico, como o documento, o grande documento da história da humanidade. E a palavra de Deus diz que Adão foi criado próximo de 4.000 anos antes de Cristo e o dilúvio ocorreu próximo de 2.300 antes de Cristo. E segundo a arqueologia, essas pirâmides, essas maiores pirâmides, elas foram construídas cerca de 2.400, 2.500, 2.600 antes de Cristo. Então, quem acredita na Bíblia, ele tem que acreditar que essas pirâmides foram construídas antes do dilúvio. É claro que, infelizmente, o povo de Deus, ele não é bem organizado. As Assembleias de Deus, elas, por exemplo, não são organizadas em termos científicos como a seita dos adventistas do sétimo dia. Então, se vocês observarem, tem arqueólogos dos adventistas do sétimo dia, eles fazem um trabalho espetacular em termos de pesquisa desses locais, mas é claro que eles não acreditam na Bíblia como um documento, porque os arqueólogos adventistas têm um chamado Rodrigo Silva, e ele descarta a possibilidade da pirâmide ter sido, as grandes pirâmides terem sido construídas antes do dilúvio. Mas se a Bíblia diz que o dilúvio ocorreu próximo de 2.300 e as pirâmides foram construídas próximo de 2.400, 2.500, então elas têm que ter sido construídas antes do dilúvio. Ou nós acreditamos ou nós não acreditamos na Bíblia. Infelizmente, essas seitas se organizam e nesse ponto de arqueologia, de construção de museus, manutenção de museus, os adventistas estão à nossa frente. É aí que nós vemos o significado da palavra de Jesus. Os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. No contexto, Jesus usou um exemplo natural de alguém no seu relacionamento profissional. Aquele homem conseguiu amigos através de perdão das dívidas daquelas pessoas. É claro que os filhos das trevas não serão prudentes em todas as coisas. Espiritualmente, eles são imprudentes, porque estão indo para o inferno, estão desacreditando na Bíblia. Mas por isso Jesus Cristo falou, os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E olhando no contexto, Jesus não estava tratando de uma questão espiritual, mas de uma questão social. Bom, o comentário prossegue. Um ponto interessante das pirâmides foi a recente mudança de interpretação no mundo acadêmico sobre quem trabalhou na sua construção. Os antigos pensavam que se tratasse de trabalho escravo, porém pesquisas mais recentes perceberam que não se tratavam de escravos, mas sim de trabalhadores comuns, quer dizer, trabalhadores assalariados e até voluntários, porque havia entre os egípcios a crença de que um faraó que se tornasse Deus, ele seria mais misericordioso do que o Deus Criador, porque eles sofreram punição pelo Deus Criador, que determinou que eles deveriam morrer. Essa era a crença deles, ok? Então, havia até trabalho voluntário. Se você observar os filmes antigos de Hollywood, eles tratavam a construção das pirâmides como trabalho escravo. Mas hoje os arqueólogos já concordam que não foi trabalho escravo. Aquele trabalho era uma esperança dos egípcios, de toda a população, deles conseguirem ou a eternidade, ou conseguirem que um homem que eles conheceram aqui na Terra se tornasse Deus e favorecesse eles de alguma maneira. Porém, isso não é verdade. Outro erro importante que eu quero frisar com vocês, antes de concluir esse ponto, é que alguns falam também que essas grandes pirâmides foram construídas pelos israelitas. Essas pirâmides, elas não foram construídas pelos israelitas.
Essas pirâmides, elas foram construídas, a data é de 2500 a.C. Os israelitas, o êxodo, para vocês terem ideia, ele ocorreu entre 1500 e 1400 a.C., ou seja, o êxodo ocorreu 1000 anos depois da construção das grandes pirâmides. Os israelitas, eles tiveram como escravos no Egito entre 1700, 1500 e 1400, mais ou menos nessa época. Falando aí em números redondos, entre 1750 e 1450, em números redondos para vocês guardarem. Nós vamos estudar essas datas com precisão no segundo livro de arqueologia, tá ok? Mas essas grandes pirâmides, elas foram construídas muito antes dos israelitas serem escravizados no Egito, porque isso ocorreu perto de 1700 a.C., ou seja, se as pirâmides foram construídas em 2500, então vocês têm aí cerca de 800 anos de diferença. Talvez os israelitas tenham construído pirâmides, mas foram pirâmides muito menores e pirâmides de barro, que nós veremos, de tijolos, né, feito de barro, claro, que nós veremos no livro 2, que realmente foram construídas pirâmides nesse período que os israelitas estão vivendo no Egito. Mas essas pirâmides hoje, elas estão assim praticamente totalmente destruídas, enquanto as pirâmides antediluvianas, elas se mantêm de pé. E sempre lembrando, a vida antes do dilúvio, ela era diferente da nossa vida hoje. Deus colocou isso como um testemunho. A Bíblia diz que os homens viviam mais, que os homens viviam 900 anos. A Bíblia diz que os homens eram mais fortes, né? Eles tinham uma estatura maior. A Bíblia diz que haviam gigantes na terra. E certamente essa diferença de vida e diferença de saúde refletia também na inteligência, porque a humanidade hoje não sabe como eles construíram aquelas pirâmides. Então realmente tem que ter sido um povo diferente. Isso está combinando com a Bíblia. Tem que ser um povo que tinha uma inteligência superior. E pense, eu, por exemplo, eu estou vivendo aqui, vou viver talvez 70 anos, 80 anos, eu adquiri uma determinada inteligência. Agora pense se nós vivêssemos 200 anos, a nossa inteligência iria se acumulando, 300, 400, 500 anos. Então aqueles homens que viviam muito, eles iam acumulando inteligência e assim eles conseguiram desenvolver tecnologias para construir aquelas pirâmides que hoje a ciência diz que nós não temos condições de construir uma pirâmide daquela no tempo que eles acreditam que foram construídas. Nós veremos isso com detalhes. Eles dizem que essas pirâmides, a grande pirâmide de Gizé, a maior de todas, ela teria sido construída em 20 anos. E pelo tamanho daqueles blocos, pelo peso daqueles blocos, eles dizem que hoje, mesmo com os maiores guindastes que existem hoje, eles não teriam condições de construir aquela pirâmide com aquela perfeição que eles construíram, alinhadas, né, com o nascer, o pôr do sol, com o norte, o sul, o leste, o oeste. São todos alinhamentos com uma precisão que realmente espanta o mundo mesmo. Nós estamos vivendo aí, vamos arredondar no ano 2000, estamos vivendo cerca de 4.500 anos depois que aquelas pirâmides foram construídas. Contando a partir de hoje, Adão foi criado cerca de 6.000 anos atrás. Os sumérios foram encontrados pela arqueologia, eles teriam vivido cerca de 5.000 anos atrás, e as pirâmides construídas cerca de 4.000 anos atrás. Então, eu coloco como essa observação aí também, que não é verdade que os israelitas tenham construído essas pirâmides. Flávio Joséfo diz no seu livro de história que os judeus foram usados para construir pirâmides para os egípcios. E nós encontramos pirâmides construídas lá perto de 1800 a.C., 1700. Então eles podem ter sido usados, mas pirâmides menores, não essas pirâmides de 4.500
de 2500 a.C.